deve nos levar a ser bondosos também. Eu diria mais, que a condição da possibilidade de a bondade de Deus ser efetiva em nós, é que nós queiramos também ser bondosos, porque se não estivermos dispostos a ser bondosos, não experimentaremos, não usufruiremos da bondade de Deus, porque com a medida com que medirdes, vós sereis medidos. Pois bem, então hoje, nesta primeira sexta-feira do mês, nós contemplamos a misericórdia de Deus, nós louvamos a misericórdia de Deus, nós recebemos a misericórdia de Deus, mas nós também, fortificados pela graça de Deus, nós nos empenhamos, nós nos predispomos, nós nos empenharemos a ser misericordiosos também, porque senão, aquelas graças que Deus já nos concedeu, vão minguar, vão desaparecer do nosso coração. Então queiramos ter um coração semelhante ao coração de nosso Senhor, e aí nós ouvimos a sua palavra, e pedimos esta graça, de ter um coração manso e humilde, um coração que perdoa, um coração que ama, um coração que age movido pelos mesmos sentimentos de Cristo. Nós comungamos, e aí nós pedimos a Jesus esta graça, de o nosso coração ser semelhante ao coração dele. Por quê? Porque o nosso coração é pecador, e com muita facilidade nós guardamos rancor, nós queremos pagar com a mesma moeda, nós queremos nos vingar, nós nos alegramos com os males que acontecem com as pessoas não queridas a nós. Então pedir a Jesus a graça de um coração semelhante ao dele. Pois bem, então na primeira leitura de hoje, retirada da carta de São Paulo aos Romanos, nós vemos aqui uma expressão do coração de Cristo, isto é, São Paulo, que sofreu e sofreu muito dos judeus. São Paulo, que era judeu, e que das mãos dos seus irmãos sofreu muito. Ele foi caluniado, ele foi perseguido, ele foi maltratado, ele foi apedrejado, ele foi surrado com varas. Isto é, ele tinha todos os motivos e mais alguns para guardar rancor daquele povo. E qual é a atitude de São Paulo para com os seus irmãos? Ele está disposto a ir para o inferno para que eles não se percam. Imagine aqui, meus santos, imagine aqui, e aqui eu gostaria que vocês pensassem nas pessoas que já lhes fizeram mal, ou que talvez estejam lhe fazendo mal, e veja quais são as suas atitudes interiores para com essas pessoas. Pode ser que você diga: não, padre, eu não quero o mal delas, eu só não fico muito feliz quando elas estão muito felizes, porque eu acho que elas não merecem. Quer dizer, não é que seja um coração cheio da bondade de Deus. Ou então você diz assim: olha, padre, não é que eu queira o mal delas, eu só não quero nem saber da vida delas, não quero. E espero que, como Jesus disse, que a casa do meu pai tenha muitas moradas, de modo que a morada dela fique bem longe da minha. Se ela vai para o céu, eu não quero nem me encontrar com ela lá no céu, que ela fique bem longe, numa morada bem distante. Quer dizer, percebe que o seu coração não é como o coração de Jesus, e como você de alguma maneira está passando a mão, aceitando essa atitude interior, este coração doente tende a adoecer ainda mais. Então São Paulo não, São Paulo que sofreu tanto, ele diz aqui: eu tenho, versículo 2, Romanos, capítulo 9,
Versículo 2: eu tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua. Isto é, qual era a grande tristeza de São Paulo? Que os seus irmãos, repito, que lhe fizeram tanto mal, que bateram nele, que o apedrejaram, que o perseguiram, que o caluniaram, que tornaram a sua vida um inferno sobre a terra. A minha grande tristeza é que eles recusaram o Messias. E a responsabilidade do povo judeu era grande. Por quê? Porque eles receberam muito. São Paulo mesmo atesta: eles são israelitas, a eles pertencem a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Isto é, eles receberam muito e eles estão se perdendo. Continua: deles é que se descende quanto à sua humanidade Cristo, isto é, o próprio Filho de Deus, Deus bendito para sempre, como ele usa aqui a expressão, nasceu da raça dos israelitas, e eles estão se perdendo, e esta é a minha grande dor, e eu estou disposto a me perder, para que eles se salvem, a ponto, versículo 3, de eu desejar ser eu mesmo segregado por Cristo, em favor dos meus irmãos, os da minha raça. Imagine, ele estava disposto de, por aqueles que tanto lhe fizeram o mal, ele estava disposto de ele perder o seu maior bem, a sua salvação, desde que eles não se perdessem. Meus irmãos, quando nós olhamos então para o coração de Cristo, quando nós olhamos então para o coração de São Paulo, e nós olhamos para o nosso coração, quando nós olhamos para o coração de Cristo, quando nós olhamos para o coração de Nossa Senhora, imagine, nós matamos o filho dela, e nós dizemos, nós somos muito amados por ela, nós matamos. Faça imagine eu matar aqui o filho de alguma mãe, e depois dizer, ela gosta muito de mim, ela vai me quebrar na porrada, eu matei o filho dela. É porque nós somos tão bobos, que nós não, e somos tão bobos, culposamente bobos, como nós não refletimos a respeito dos mistérios da nossa fé, nós temos uma visão superficial. Isto é, nós matamos o filho muito amado da Virgem Maria. Se eu pedisse aqui, levante a mão as mães aqui, todas pecadoras, não tem nenhuma mãe santa aqui, é tudo pecadora, mas eu não tenho dúvida de que elas amam, e amam muito os seus filhos, mesmo sendo pecadoras. A Virgem Maria é santíssima, ela não é santa, ela é santíssima, de modo que o amor ao seu filho é um amor perfeitíssimo, e ela, com o seu amor perfeitíssimo ao seu filho, não obstante nós o termos matado, ela nos ama com o coração do seu filho, um coração cheio de misericórdia. Então, contemplando o coração de Jesus, contemplando o coração de Nossa Senhora, contemplando o coração de São Paulo, imagine o trabalho que a graça de Deus operou. É um colérico. São Paulo não era um sanguíneo que logo esquece. São Pedro era sanguíneo. São Paulo era colérico com sangue no olho. E ele está aqui chorando, choroso, dizendo, eu preferia ir para o inferno, desde que os meus irmãos se salvassem. Eu prefiro o pior para mim, e o melhor para eles, e eles que me causaram tanto mal, que bateram em mim, que me apedrejaram, que me perseguiram, que me caluniaram, e tornaram a minha vida aqui na terra um inferno. Meus irmãos, nós precisamos pedir a Jesus que nos conceda a graça de agir
movido pela caridade, sabendo que isso é sobrenatural. Então você não vai amar a sua sogra, que você acha que ela é uma capeta, pode até ser, mas você não é nenhum anjinho barroco não, tá? Mas você não vai amar a sua sogra, o seu sogro, a sua nora, o seu genro, o seu cunhado, o seu vizinho, o seu companheiro de comunidade, o seu padre. Não, os padres são todos maravilhosos, né? Então não tem dificuldade de amar os seus padres. Mas vocês não vão amar ninguém com o coração de Jesus, com os próprios esforços. Vocês vão amar pedindo a Jesus a graça de receber o amor dele, com o qual vocês vão amar. E o mesmo São Paulo diz, no capítulo 5, no versículo 5, o amor de Deus foi derramado nos nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, Deus nos dá o seu amor, com o qual nós iremos amar. O marido vai amar a esposa vai amar o marido, e nós vamos nos amar uns aos outros com as nossas limitações, e vamos amar a Deus, e amar a Deus com todo o coração, com toda a nossa mente, com toda a nossa força, com toda a nossa integridade, com tudo aquilo que diz respeito a nós, porque acima de todas as coisas, porque somos movidos pelo amor de Deus. Então, nesta primeira sexta-feira do mês, vamos pedir a nosso Senhor este milagre, Ele que operou este milagre no coração de São Paulo, Ele que operou este milagre no coração de todos os santos. Santa Teresinha, ela pediu algo semelhante a isto que São Paulo, isto é, ela pediu, ela soube, ela ouviu, por meio de uma pregação, que no inferno ninguém amava Jesus. E ela então disse: Senhor, se é possível lá te amar, eu quero ir para lá, para que pelo menos uma alma no inferno te ame. Percebe que ninguém vai compreender esta frase com a inteligência humana, mas era alguém movida pelo amor, pela caridade, ao ponto de se colocar em segundo plano. Pois bem, mas eu falei que as leituras de hoje nos falavam a respeito de caridade. Então vamos lançar o nosso olhar para o evangelho de hoje, retirado de Lucas capítulo 14. Diz aqui que os fariseus, que os doutores da lei, eles observavam Jesus. Lucas capítulo 14, versículo 1, eles o observavam. Quem é aqui, se tivesse a oportunidade, né, de caminhar com Jesus aqui na terra, isto é, Jesus, como Pedro, como os discípulos contemplaram, nós iríamos observar nosso Senhor, mas percebe que eles observavam com outras intenções no coração. Nós podemos fazer algo aparentemente bom com intenções más. Nós podemos fazer algo certo pelas razões erradas. Então eles observavam Jesus, mas observavam Jesus para quê? Para ter os mesmos sentimentos de Jesus no seu coração? Não! Eles observavam Jesus para condenar Jesus. Eles não queriam aceitar Jesus. Eles não estavam dispostos a viver aquilo que Jesus lhes apresentava, nem estavam dispostos a aceitar Jesus como o Messias. Então, eles faziam o quê? Eles observavam Jesus para ver se conseguiam pegá-lo de alguma maneira. E diz que diante de Jesus havia um hidrópico, isto é, uma pessoa doente, inchada, com retenção de líquido, um problema renal, um problema no coração, um hidrópico. E eles estavam ali, quero ver. Era sábado, eles diziam, quero ver se Jesus vai curar esse hidrópico. E observavam, mas percebe a diferença do coração desses homens. Eles estavam ali para condenar nosso Senhor. E diz então que Jesus olha para eles e pergunta: a lei permite curar em dia de sábado ou não?
Versículo 4: mas eles ficaram em silêncio. Por que eles ficaram em silêncio? Porque o que eles queriam era condenar Jesus. Isto é, eles não estavam dispostos a fazer um raciocínio. Eles não estavam dispostos a procurar a verdade. Eles não estavam dispostos a mudar de atitude se eles estivessem errados. Eles queriam condenar Jesus, e é fácil a gente olhar aqui para os fariseus e condená-los, quando não poucas vezes temos uma atitude semelhante. Isto é, nós não queremos mudar de atitude, por mais que você ache que aquela pessoa tem razão, ou por mais que você ache que o padre, aquilo que ele falou na homilia está correto, ou por mais que você ache que a vontade de Deus é outra, mas você não quer mudar de atitude, então você se torna um túmulo. Diz então que Jesus pergunta: é permitido ou não? Vamos conversar? Vamos chegar à verdade? Vamos procurar juntos a verdade? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou e despediu, e logo depois perguntou: se algum de vós tem um filho ou um boi e cai num poço, percebe aqui, o hidrópico era uma pessoa que retinha líquido, era uma pessoa inchada, e Jesus usa a imagem de alguém que cai num poço d'água, um animal ou um filho que cai num poço em dia de sábado, vocês fazem o quê? Porque é sábado, então vocês não tiram o animal do poço? Porque é sábado, vocês não tiram o filho que caiu no poço? Por que é que eu não iria tirar esse filho de Abraão acorrentado a Satanás? Percebe aqui, meus irmãos? E qual foi a resposta dos fariseus? Nenhuma. E eles não foram capazes de responder coisa alguma, ficaram calados. Nós vemos, nós criticamos, mas não poucas vezes esta também é a nossa atitude, isto é, quando algo vem ao encontro da nossa vontade, nós fazemos tudo. Nós nem pensamos se é proibido ou se não é proibido, se é dificultoso ou se não é dificultoso, se há razões para fazer ou razões para não fazer. Quando nós queremos, nós fazemos. Mas quando nós não estamos dispostos, nós procuramos razões que nos justifiquem a não fazer. Vejam aqui, isto é, Jesus então diz: se um filho cai no poço, vocês tiram ou não? Eles não respondem. Por quê? Porque eles estavam com a má vontade instalada em seus corações, e iriam encontrar, se necessário fosse, justificativas que amenizassem, que eles iriam encontrar razões que justificassem aquela sua atitude interior. Meus irmãos, a liturgia de hoje, a missa votiva ao Sagrado Coração, as leituras nos mostram que nós precisamos pedir a Jesus que nos conceda a graça de um coração semelhante ao dele. De um coração semelhante ao dele. Ora, nós estamos nesses dias, até o dia 8, a igreja está concedendo indulgência plenária para os fiéis falecidos. A pergunta é: nós iremos nos deixar mover pelo coração de nosso Senhor, mover pela caridade e dizer: eu vou, gente, hoje é dia 3, então hoje, amanhã, depois, até o dia 8, eu vou alcançar indulgências plenárias, eu vou me deixar mover pela caridade, eu quero, com a graça de Deus, eu quero tirar o maior número de almas do purgatório. Ou você vai encontrar razões que justifiquem a sua preguiça e a sua falta de caridade. Isto é, você não quer, e aí você vai dizer: ah, mas o cemitério é longe, ah, mas eu estou com vários compromissos, aí eu vou deixar para depois, e o depois, não, mas amanhã eu posso alcançar mais uma outra, e você vai deixando para depois,
Por quê? Porque o seu coração não está movido de caridade. Seja sincero, de verdade, seja cruamente sincero. Você tem alguém doente na sua família? Você está doente, uma doença grave? Você está precisando de uma ajuda financeira? Você tem casa própria ou gostaria de fazer uma reforma na sua casa? Digamos que se você fosse ao cemitério hoje, você receberia a graça da cura desse seu familiar, ou da sua cura. Se você fosse ao cemitério hoje, você tem câncer, você é diabético, você tem artrose, artrite, você tem, perdi o nome daquela doença que você fica cheio de dor no corpo, deixa para lá, esqueci o nome da doença, fibromialgia, crê em Deus Pai. Pois bem, então se você for ao cemitério hoje, você será curado 100% da sua fibromialgia, do câncer, não será mais diabético, poderá comer comedidamente os doces. Você iria. Você está com uma dificuldade financeira, você vai ganhar 100 mil reais. Ora, seja sincero, de verdade, cruamente, você iria. Você iria até a pé se necessário fosse. Você iria. Você sabe que você iria. Só que, para ajudar uma alma no purgatório, ela que queime. Ela que queime. Eu vou amanhã, um dia a mais no fogo. Problema dela, não é comigo. Se fosse o meu dedo queimando, eu iria. O meu dedo sim, mas o corpo inteiro, a alma dela queimando lá no purgatório, problema dela, né? Você talvez não diga com essas palavras, mas a sua atitude, isso diz, que se fosse para os seus interesses, você tiraria o seu filho do poço. Se estivesse de acordo com os seus interesses, você tiraria o boi, o jumento caído no poço. Mas como era o hidrópico, não estou nem aí para ele, que ele continue inchado, problema dele, não vou dizer nada. Jesus perguntou e eu não estou nem aí, fique mais inchado ainda, até a sua língua. É verdade, meus santos, nós somos muito ruins. E se nós não tivermos essa clareza meridiana e essa crueza de nos olharmos e vermos como nós somos ruins, nós não iremos suplicar a misericórdia de Deus e dizer: Senhor, concede-me o teu amor, dá-me o teu espírito, transforma este meu coração tão ruim, que não é movido por caridade, que não é movido pelos teus interesses, que não é movido pelo amor, mas é movido pelo amor próprio, pelo próprio egoísmo. Por favor, não ouça São Paulo e diga: nossa gente, eu acho também que eu pediria isso, eu estaria disposto a me perder para salvar alguns. Você não está disposto a ir para o cemitério alcançar uma indulgência plenária, quanto mais a se perder para salvar alguém. Não está. Seu coração é ruim, seu coração é pecador, seu coração é muito diferente do coração de Cristo, e só o Espírito Santo pode mudar o seu coração. Então pedir essa graça e começar a cooperar com essa graça, e aí sim, cooperando, exercitando-se nas pequenas coisas, para que o nosso coração vá pouco a pouco se assemelhando ao coração de Jesus em outras maiores ocasiões. Então vamos lá. Uma pergunta retórica, ninguém levante a mão, não quero saber do pecado de ninguém, que não seria pecado, mas seria uma grande perda de oportunidade de crescer no amor. Quem hoje vai ao cemitério para lucrar mais uma indulgência plenária? É uma pergunta retórica, tá? Ninguém levante a mão. Quem hoje vai ao cemitério para lucrar mais uma indulgência plenária, oferecer para as almas do purgatório e se assemelhar mais a Jesus? Quem hoje vai poder, muitos aqui poderão comungar, muitos aqui já se confessaram por esses dias, muitos aqui poderão rezar uma oração pelas intenções do Santo Padre, e poderão rezar uma Ave Maria à porta do cemitério que seja. Muitos aqui.
E a pergunta é: esses mesmos muitos irão? Ou por comodidade, preguiça e falta de caridade, não farão coisa alguma? Mas eu tenho certeza de que se eu dissesse que tinha 100 mil reais lá esperando por você, você iria. Meus irmãos, seria motivo de riso se não fosse motivo para choro. Seria cômico se não fosse trágico. Como o nosso coração é diferente do coração de nosso Senhor. Mas nós estamos ouvindo a sua palavra. Nós seremos fortificados pelo seu corpo, sangue, alma e divindade. Peçamos então ao nosso Senhor que nos conceda a graça de um coração semelhante ao dele, para que um dia, quando estivermos diante de Deus, nós possamos apresentar a Jesus um coração bem parecido com o seu sagrado coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.